Plantão policial com Alisson Maia. Muito bem, no dia 20 de outubro, uma voz desesperada entrou em contato com a gente aqui no plantão policial. Na verdade, era quase meia-noite, quando do outro lado da linha no meu telefone, alguém pedia socorro que estava com a mãe na unidade de pronto atendimento aqui de Caldas Novas, no UPA, com a mãe em estado grave. E ela queria ajuda, porque ela queria levar a mãe dela para Goiânia, porque precisava de uma UTI urgente. E, infelizmente, no dia 21, após a gente, nós do plantão policial, reivindicarmos, corremos atrás, inclusive até a ajuda de um vereador aqui da cidade de Caldas Novas, que nos ajudou, e conseguimos aí a UTI para a mãe dessa moça que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Só que, a caminho do hospital, na verdade, ela não resistiu e acabou falecendo. Muito bem, e após a nossa equipe, através aí de alguns conhecimentos que nós temos aqui na cidade de Caldas Novas, que, aliás, eu acho que não precisaria de conhecimento nenhum, porque isso é obrigação, no caso desse, né, de uma senhora estar nessa situação, já devia não precisar de ninguém, tinha que ser naturalmente já ser levado aí para uma UTI. Mas a Patrícia entrou em contato com a gente e no primeiro momento a gente ficou muito feliz, que na verdade foi, né, ela entrou em contato com a gente, logo no outro dia nós conseguimos aí a UTI para transportá-la e ela mandou esse recado no dia que eu quero que você ouça. A gente conseguiu a UTI, a gente está indo para Goiânia agora. Te agradeço muito pela sua bondade e fala pro Alisson que é uma família, que agradece ele de coração. E qualquer coisa eu entro em contato com vocês. O Gilmar acabou de me ligar dizendo que se a gente precisar da casa de apoio é para procurar a Flávia lá. Muito obrigada, Natália, muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe você e o Alisson. Bom, nesse momento nós comemoramos, ficamos felizes com essa situação. Porque nós somos cristãos, né? Acreditamos em Deus, somos pessoas fiéis a Deus. Eu, a Naftali, o Will Lima, o GR, nós ficamos todos felizes. Inclusive, estávamos indo para Goiânia naquele dia. E ficamos muito felizes mesmo. Só que, pouco tempo depois, naquele mesmo dia, a Patrícia manda esse recado aqui para a gente, que eu quero que você ouça. Olha, você avisa pro Alisson Maia que a minha mãe não resistiu. Chegando lá, ela morreu, ela teve outro infarto. E isso pra mim foi negligência médica, sim. E eu vou correr atrás, não vou deixar pra trás. Isso foi esse drama desse dia. Dia 20 pro dia 21. E a mãe dela acabou falecendo. E ela tá aqui do meu lado. E ela vai contar um pouco pra gente tudo que aconteceu, tudo que ocorreu nesse dia, que acabou aí. Nós tentamos fazer, no dia que ela entrou em contato, nós conseguimos até a UTI, ligamos até para o vereador Gilmar naquele dia e conseguiu, e foi isso aqui que você ouviu. E eu quero que a Patrícia mesmo, que é filha, né, dessa vítima que acabou aí falecendo, e a voz que você ouviu foi dela aqui. Ela está aqui, infelizmente, num momento muito triste ainda, porque vai completar ainda um mês da morte desta senhora, mãe dela. E ela está aqui na casa da mãe, estão ainda, né, preparando para ir embora, para voltar para Brasília, porque ela mora em Brasília. Patrícia, é difícil estar aqui. Eu confesso que até eu, né, fico emocionado com isso também. Porque eu sou ser humano, né? A gente sente isso aí. Dia 9, ela deu o primeiro infarto, Alisson. E aí uma colega dela estava com ela e foi para a UPA. Antes de 24 horas, conseguiram a UTI a primeira vez. Chegando no hospital Monte Sinai, ela fez o cateterismo. Aí, no dia 13, ela fez a angioplastia. Antes de 24 horas, o doutor Gustavo deu alta. Minha irmã questionou com ele que ela estava sentindo dor ainda.
e que o braço dela estava adormecendo. Ele falou que era normal. Aí, tá, eu sou leiga, minha irmã é leiga nisso, e eu perguntei para ele se ela podia ir para Brasília. Ele, não, ela está bem, ela pode ir para onde ela quiser. Eu fiquei feliz, levar minha mãe em Brasília e tal. Ela até falou, vou votar, né? Eu queria votar. Aí tá. Aí quando chegamos aqui na terça-feira, ela começou a reclamar de novo de dores. Aí eu, mãe, quer ir lá na UPA? Ela, não. Aí na quarta, ela reclamou. Quando foi na quinta-feira, ela começou a passar mal, dia 16. Aí eu, não, eu vou levar ela. Não, já vai passar. No dia 16 ela... Na quinta-feira, né? Foi na quinta? Foi na sexta. Ela começou de novo. Aí eu levantei e falei assim, não, eu vou te levar para o hospital. Eu vou na UPA com a senhora. Ela, não, não precisa, que está tudo bem. Aí eu liguei para a Thalita, a pastora dela. Aí a pastora falou assim, não, estamos indo aí. Aí chegamos lá, entrou com ela já direto. Aí falou assim, não, olha, pode ir para casa. Sua mãe falou que era para você ir para casa, que ela estava preocupada com a neném. Já eram 11h40. Aí eu, então tá bom, viemos para casa. Eu não dormi, preocupada. Quando foi no sábado, eu levei as roupas que a enfermeira tinha pedido, sabonete, para dar banho nela. Aí dei banho. Quando a gente levantou ela, o médico gritou, qual a parte que vocês não entenderam que ela não pode levantar? Aí eu já fiquei assustada. Aí ele pegou e virou para a enfermeira e falou, ela não pode sentar, ela não pode ficar em pé. Aí ela olhou assim, mas doutor, aí ele, não quero saber. Aí a gente deitou ela, aí estava dando banho nela, aí eu falei para a enfermeira assim, esse banho quente, debaixo do ar-condicionado, minha mãe vai pegar uma pneumonia. Aí ela, não, a gente vai tirar ela daqui. Aí tudo bem, demos banho, minha mãe olhou para mim, eu estou no fim da morte, no fim da vida mesmo. Aí eu, por quê, mãe? Ela, chegou a esse ponto, eu praticamente estou morta já, e eu paro com isso. Aí quando foi no domingo, não, no sábado à tarde que eu cheguei lá, ela já estava sonolenta. Aí eu perguntei para a enfermeira, de manhã eu vim aqui, minha mãe estava bem, agora ela está sonolenta. Ela virou para mim e falou assim, eu vou te falar, mas, por favor, não fala que eu estou falando. Aí eu, não, tudo bem, o que está acontecendo? A UPA não tem remédio. A UPA está dando remédio para fazer a sua mãe dormir, para que ela não sinta dor. Aí aquilo eu já fiquei agoniada. Liguei para o meu tio, falei que a coisa estava piorando e tal. No domingo eu cheguei lá na hora da visita. Na recepção falaram que a gente não ia poder entrar para ver a minha mãe, que aonde a minha mãe estava lotado. Aí eu falei assim, eu vou entrar e ninguém vai me impedir. Aí ela, moça, mas não pode. Aí eu, então você liga lá e fala que eu vou entrar. Eu tenho direito. A minha mãe tem 61 anos. Aí me liberaram. Não tinha ninguém, só a minha mãe. A minha mãe estava praticamente mais de 24 horas sem urinar. E eu já tinha no sábado, tinha pedido o exame de urina, que ela estava reclamando de muita dor. Falava que era nas costas. E eu pedi, no domingo eu tornei a pedir e falei, poxa, mas a minha mãe, antes da minha irmã ir para Brasília, minha irmã pediu para colocar uma sonda na minha mãe. Quando eu cheguei, só tinha 100 ml de urina. Aí eu olhei para a enfermeira e falei, minha mãe, só isso de urina? Aí ela falou assim, mas a gente colocou. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, eu quero um exame. A enfermeira, a gente vai fazer o pedido. Quando foi no domingo à tarde, a minha mãe, eu parada na frente da minha mãe, ela olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, só você para fazer eu sorrir. E eu falei para ela que eu ia correr atrás, ia fazer de tudo para ela sair daquela situação. Aí saí, deixei a minha filha entrar para ver a minha mãe. A minha filha voltou mais arrasada do que eu. Entrou a sogra da minha irmã com a minha sobrinha. E ela falou, Patrícia,
a situação está agravando, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei no domingo a noite toda. Quando foi na segunda, uma colega da minha mãe me liga, vamos correr, vamos acionar o Ministério Público, a gente tem que tirar a irmã Francinete dessa. Quando foi 11h40, eu fui na UPA e ela me ligou, essa colega da minha mãe ligou, a dona Lúcia, e falou, olha, tem um plantão policial aí, que é o Alisson Maia, ele é ótimo em questão a isso, ele vai te ajudar. Aí eu entrei em contato e deixei explicando. Aí a Náfile, pediu para mim ligar para você. Era 11h40, mais ou menos. E eu consegui falar com você, que foi difícil. Aí, quando eu te contei, quando foi no dia 21 que eu cheguei lá, 9h da manhã, eu e a minha irmã, na terça-feira, né? E a minha irmã recebeu a ligação perguntando se era eu. Aí ela falou que não, era a irmã dela. E aí passou que a gente tinha conseguido a UTI. Foi a melhor hora que a gente ficou sabendo. Sem contar que eu entrei para ver a minha mãe. A minha mãe estava fedendo, estava suja. E eu conversei com a enfermeira, chefe, que estava lá. E ela começou, eu liguei para ela de novo, para a Náfile, e conversando com ela, você estava falando sobre o caso. E aí eu falei para ela, olha, Náfile, a minha mãe está aqui, está suja, está fedendo, a minha mãe não é disso, a minha mãe era limpa. Quem conhecia a minha mãe, Alisson, sabe como é que era a minha mãe. Aí a secretária da UPA ouviu eu conversando com ela, falou que a enfermeira-chefe queria falar comigo. Quando eu entrei lá, e ela chamou um monte de enfermeira e falou que o secretário da saúde tinha pedido para uma assistente social ligar para a UPA, pedindo para que acalmasse a família, porque a gente já estava enchendo o saco dele. Eu não conheço o Luciano e não faço questão de conhecer, porque, para mim, ele não tinha nem que ter esse cargo. Ele não merece nada, nenhum obrigado de ninguém. E aquilo ali eu falei para a enfermeira que se realmente ele queria que a gente parasse de encher a paciência dele, ele me ligasse, porque quem estava ali era a filha de uma paciente que estava em estado grave. E eu vi de todos os enfermeiros que a minha mãe estava sendo sedada porque não tinha medicamento. Foi a pior coisa que eu podia ter ouvido. E no dia que a minha mãe entrou na ambulância para ir para Goiânia, eu pedi para a médica deixar eu dar um último beijo nela. Beijei a minha mãe e falei para ela ir com Deus, que Deus estava acompanhando ela e que fosse a vontade dele, não a minha. E falei para ela deixar eu ir no lugar dela e ela cuidasse da minha filha. Ela virou, ela nem abriu o olho, ela só virou para mim e falou que não. Quando eu desci, eu fiquei atrás da ambulância, falando, Senhor, acompanha a minha mãe, eu faço o que for. Eu não vou questionar com o Senhor. E saí para dentro da UPA, encontrei com uma moça que é da igreja, que trabalha lá, e falei que a minha mãe não estava bem, que eu tinha certeza que a minha mãe não ia voltar. Ela, não, sua mãe está ótima. Em nenhum momento, nenhum médico chamou a gente para conversar. Chegando em Goiânia, a minha irmã me liga e fala que a minha mãe deu 2 infartos. Um no caminho e outro quando ela chegou, que foi o último grito que ela escutou, a minha mãe. O médico chamou a minha irmã para conversar, o doutor Sebastião, e ele perguntou para minha irmã se a minha irmã sabia o estado da minha mãe. A minha irmã virou para ele e falou que era grave. É grave? Ele, não, é gravíssimo.
Sua mãe deu um infarto e morreu. A minha irmã disse que quando a minha mãe começou a passar mal na ambulância, a médica se desesperou e perguntou para a enfermeira: como que liga isso aqui? Qual é a voltagem? Não quer funcionar. E mandando a minha mãe ficar calma. Os aparelhos da ambulância não estavam prestando. Para mim, foi em negligência, sim. E logo depois, eu fiquei mais chateada ainda com a entrevista que a Cristina, a diretora do SAMU, deu, falando que ela tinha chegado lá de boa, como é que se fala? Estável. E eu sempre perguntei, todas as vezes que eu ia lá, eu perguntava: gente, o que é estável? O que é bom para vocês? Eles nunca responderam. Só teve uma que virou para mim e falou assim: não me faça pergunta difícil. E quando eu vi a reportagem da Cristina, eu fiquei com muita raiva dela. E para mim ir lá e pegar os documentos foi mais difícil ainda, que eu tive que olhar na cara dela e não poder fazer nada, porque a minha vontade era de subir nela e fazer coisa que não pode. Não posso nem pensar nisso, que eu já estou pecando. Então, assim, o apresentador da Gazeta disse que por causa de um erro de uma pessoa, a UPA estava sendo condenada. Não era a mãe dele que estava lá. E ele não tinha o direito de falar o que ele falou. Nem ele, nem a Cristina, e nem ninguém, porque a dor que a gente ainda está sentindo é muito forte. E a minha mãe era uma pessoa saudável. Ela tomava as medicações dela, ela se cuidava, ela caminhava, ela fazia as coisas. E chegar aqui na casa dela, eu não entro no quarto dela. Não gosto de ficar aqui. Eu sempre falei para ela que eu não gostava de Caldas Novas. Que esse lugar aqui, para mim, não prestava. E aconteceu o que aconteceu com ela, para mim, agora que não vou vir. Agora eu só vou vir no dia que for chamada, porque eu coloquei na justiça. Coloquei na justiça e eu vou. E eu tenho fé em Deus que se a justiça do homem tarda, falha, a de Deus não tarda e nem falha. Porque quem acredita em Deus tem a vitória. E me perguntaram se eu estava fazendo isso por dinheiro. Eu falei que não. Que era pela minha mãe mesmo, para me provar que as pessoas têm que tomar cuidado com a saúde das outras, que se você entra numa faculdade para poder ser médico e tem um juramento, cumprir com o que você falou. Então, todos os médicos da UPA que me perdoem pelo que eu estou fazendo, porque para mim ali não tem médico, não. Ali são um bando de canibal. É isso que eu tenho para falar para vocês. E em questão dos moradores, gente, pelo amor de Deus, olha para quem vocês estão votando. Olha quem que vocês estão colocando no poder, porque prefeito, o secretário da saúde, a gente procurou, ele atendeu, fingiu que estava comovido. Ele só atendeu a gente quando soube que eu tinha entrado em contato com você. Então, a população, presta muita atenção no dia que for votar, escolham direito os candidatos, porque a saúde daqui está precária. Eu até comentei um recado no Face, no seu Face, que as pessoas estavam comentando sobre o que teve esse final de semana, e eu falei que o prefeito, em vez de gastar dinheiro com esses eventos, ele tinha que gastar dinheiro com a saúde e a educação. Então, presta atenção. É a saúde de vocês. Ele tem convênio, ele tem plano de saúde, ele pode correr com a mãe, com o pai, com o filho
E vocês, muitos aqui não podem. Muitos aqui são como a minha mãe, dona de casa, pai de família. Então, é só um apelo que eu estou fazendo, não pelo que aconteceu com a minha mãe, mas, gente, presta muita atenção no que eu estou falando. É de coração. Aqui está falando é uma filha que perdeu a única pessoa que tinha na vida. Ela foi minha mãe, meu pai, meu tudo. Eu não conheço meu pai, só ela. Ela batalhou para criar eu e meu irmão e as minhas irmãs. Então, por favor, faça isso por vocês. É só, Alisson. É difícil, né? Eu confesso para você que eu nunca fiz uma matéria tão emocionada e tão dessa forma, nunca. E olha que eu lido com cada coisa que você não tem nem ideia. Mas lidar com a incompetência, com a brutalidade de pessoas que estão aí no poder público e que podem dar dignidade às pessoas que estão lá precisando, isso me dói e me corta demais. Dói. Você sabe por quê? Porque pode ser... Amanhã poderia ser minha mãe. Poderia ser a mãe de um cara desse, não pode. Porque eles não vão para lá, como você acabou de falar. E o que a gente pede aqui no Plantão Policial é esse apelo aqui que você ouviu. Quando eu fico falando isso no rádio, quando eu falo isso na frente das câmeras, às vezes as pessoas me chamam de exagerado, fala que eu estou perseguindo A ou B, fala que eu sou inimigo. Tá aí, gente. É isso aí. É essa imagem que eu quero que você fique. É esse tipo de pensamento que eu quero que você tenha também. O apelo aqui, ó, da Patrícia. Como é que era o nome da sua mãe, Patrícia? Francinete. Dona Francinete tinha quantos anos? 61. Novíssima. 61 anos. É claro que nova. Muito nova. E tinha aí uma vida pela frente. E fica aí, gente. Eu confesso para vocês que é difícil fazer isso aqui, mas para a gente pensar e exigir dessas autoridades que realmente tenham respeito pelas pessoas. Porque do jeito que a dona Francinete foi tratada, nem animal não é tratado dessa forma. Suja, cheirando mal, e ainda os familiares que sofrem com isso ainda tem que contar com a ignorância de pessoas que sentaram a bunda numa faculdade para tratar as pessoas dessa forma. É complicado isso, é difícil isso. Eu quero encerrar aqui o Plantão Policial, essa reportagem, pedindo a você consciência, eleitor. É o que ela acabou de pedir aqui, consciência, senhor eleitor e eleitora. Volto numa próxima oportunidade com mais um Plantão Policial. Plantão Policial com Alisson Maia. Oferecimento Hyundai. Saia de carro novo, saia na frente com o Hyundai e leve para casa a melhor tecnologia do mundo. Visite agora a concessionária Prime Motors em Caldas Novas, 64 3453 3007, Catalão 64 3411 0207. Ari Imóveis. Administrar, vender ou alugar é com a Ari Imóveis. Confie seu imóvel com quem tem responsabilidade no mercado. 64 3453 5589 e 3453 1370. Pelotão de Elite. Artigo e moda militar. Conheça a variedade de artigos para militares e para quem gosta da moda militar. 64 3453 0100. Omni Telecom, a maior opção de internet de Caldas Novas e região. 64 3513 9200. Comece agora a escrever seu futuro fazendo o vestibular da Unicaldas, a Faculdade de Caldas Novas. 64 3453 7880.